Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, vamos começar hoje a dar continuidade ao estudo da trigonometria. Nos módulos do nono ano, a gente começou a estudar trigonometria no triângulo retângulo, chegamos a ver lei dos senos e lei dos cossenos. Então hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo de trigonometria, um estudo mais a fundo, estendendo aí, não apenas no triângulo retângulo, mas estendendo para toda a circunferência trigonométrica, que será tema das nossas próximas aulas. Então hoje eu vou começar falando de medida de arcos e ângulos. Então a primeira coisa a fazer é definir o que é um arco de circunferência. Então considera aqui uma circunferência de centro A. E sobre essa circunferência eu marquei dois pontos A e B. Então repara o seguinte, ao marcar esses dois pontos A e B, eu dividi a circunferência em duas regiões, Essa região aqui e essa região aqui. Ambas essas linhas é que são os nossos arcos de circunferência. Então eu tenho aqui, daqui até aqui, é um arco da circunferência. E daqui até aqui é o outro arco da circunferência. Então, cada um desses caras é o que a gente define como arco de circunferência. Esses são os arcos. Então, você determina um arco de circunferência quando, numa circunferência, você marca dois pontos sobre ela. Repare que, se esses dois pontos coincidem, como aqui e aqui, o que pode acontecer, Bom, um dos arcos é o próprio ponto, E aí, quando isso acontece, a gente diz que esse arco é o arco nulo. E o outro arco vai ser exatamente quem? A circunferência inteira. Então, nessa situação, a gente diz que esse arco é o arco de uma volta. Se o outro ponto está diametralmente oposto, ou seja, se ele for simétrico em relação à origem, então o centro está aqui. Simétrico em relação ao centro, melhor dizendo. Então, se ele estivesse aqui, por exemplo, eu teria esse arco e esse arco. Ora, se esse arco todo é o arco de uma volta, então, cada metade dessa vai ser o quê? Vai ser um arco de meia volta, certo? Então, essa é que é a definição de arco de uma circunferência. Agora vamos ver qual é a definição de ângulo. Bem, então considera aqui duas semirretas VA e VB, com a mesma origem em V. Repare que essas duas semirretas, elas delimitam o plano ao qual elas estão contidas em duas regiões. Perfeito? Cada uma dessas regiões delimitadas por essas duas semirretas, tanto VA quanto VB, é o que a gente chama de ângulo. Então, todo ângulo ele possui um vértice, que é exatamente a origem em comum das semirretas, no caso aqui o ponto V, e lados, que são exatamente as semirretas que o formam, que no caso aqui são VA e VB. Então, pela nossa definição, a gente tem um ângulo aqui e um ângulo
aqui. Essa região aqui, a gente chama de região convexa. Por quê? Uma região é convexa quando, dados dois pontos quaisquer nessa região, se nós traçarmos o segmento que liga esses dois pontos, se a região for convexa, esse segmento está inteiramente contido na região. Isso para qualquer par de pontos que a gente tome sobre a região. Então eu tomei esses dois pontos, mas quaisquer outros dois pontos que eu tome no interior dessa região, o segmento que eu traçar ligando esses dois pontos vai estar inteiramente contido nessa região. Então, nessa situação aqui, a gente diz que essa região é uma região convexa e, consequentemente, esse ângulo é um ângulo convexo. Bom, essa região aqui, ela é uma região não convexa ou ainda uma região côncava. Bom, se para ser uma região convexa, dados dois pontos quaisquer da sua região, o segmento de reta que liga os dois tem que estar inteiramente contido nessa região, para não ser convexa, basta que isso não aconteça, ou seja, basta que você tenha pelo menos um segmento que liga dois pontos quaisquer da região que não esteja inteiramente contido na região. Então, por exemplo, se eu tomo esse ponto aqui e esse ponto aqui, ao ligar esses dois pontos através do segmento de reta, esse pedaço desse segmento, ele não está contido aonde? Nessa região. Então, quando isso ocorre, a gente diz que essa região é não convexa, ou ainda, essa região, ela é uma região côncava. Então, ao traçar duas semirretas VA e VB, a gente forma dois ângulos, que são exatamente essas porções do plano delimitado para essas duas semirretas. Esse cara é o que a gente chama de ângulo côncavo, convexo, e essa região aqui, esse ângulo, é o que a gente chama de ângulo côncavo, certo? E os elementos do ângulo são o vértice e os seus lados. Perfeito? Bom, vejamos agora, falar agora de medidas. Primeiro eu vou definir a medida de um arco. Então, considero aqui uma circunferência de centro O e eu quero saber, vou determinar a medida desse arco aqui, AB. Bom, para determinar a medida do arco AB, eu preciso adotar algum arco como unidade. Então, vou adotar esse arco aqui PQ como unidade. Então, vai ser a nossa unidade de medida. Então, se eu quero saber a medida do arco AB comparando com o arco PQ, para obter essa medida, a gente vai fazer da seguinte forma. A medida do arco AB é igual ao comprimento de AB sobre o comprimento de PQ. Então, a gente vai partir essa é a definição da medida de um arco. Esse arco aqui, que a gente adota como unidade, pode ser qualquer um que você queira. Então, para chegar à medida de um determinado arco, o que você faz é pegar o comprimento desse arco AB e dividir pelo comprimento do arco PQ que você adotou como unidade. Para essa razão, me dá a medida desse arco. Perfeito? Então, vamos agora resolver um exemplo em que a gente obtém a medida de um determinado arco, dado uma certa unidade.
Bem, então o nosso exemplo é bem simples, só para dar a ideia de como isso é feito. Eu tenho aqui um arco AB cujo comprimento é 4 centímetros e a nossa unidade aqui, esse arco PQ, o comprimento dele é meio centímetro, certo? Então, se eu quero saber a medida de AB em relação a PQ, em relação a esse arco, o que eu vou fazer vai ser o quê? Eu vou pegar, então, o comprimento de AB e vou dividir pelo comprimento de PQ. Então, 4 dividido por meio dá igual a 8. O que isso aqui significa? No caso, 8 unidades, né? Então, a medida do arco AB é igual a 8 unidades. O que isso significa? Significa que esse arco PQ cabe 8 deles iguais aqui. De tal maneira, obviamente, que a extremidade de um seja a extremidade do outro e partindo de uma das extremidades, do A ao B. Então, se você pega 8 arcos iguais ao arco PQ, partindo de A ou partindo de B, onde cada extremidade de um vai ser a primeira extremidade do outro, do próximo, vão caber exatamente 8 aqui. Certo? Então, isso que significa a medida do arco AB. Bom, a medida de arco está diretamente relacionada à medida de um ângulo. Então, considera aqui esse ângulo AVB. Bom, para obter a medida do ângulo, o que a gente faz primeiro é o seguinte, a gente pega e desenha uma circunferência com o centro no vértice do ângulo, onde o raio pode ser qualquer um. Então, eu tracei aqui a circunferência. Repara que a circunferência intersectou os lados do ângulo em 2 pontos. O ângulo A, o ponto A e o ponto B. Bom, considerando que a gente queira a medida do ângulo convexo, então a gente tem o seguinte, a medida, primeiro definir, a medida desse ângulo AVB, e aí que nesse caso eu estou considerando a região convexa, vai ser a mesma medida do arco AB. Então, por definição, a gente tem isso. Ou seja, então, a medida desse arco vai ser a medida desse ângulo. Ah, isso não valeria também para a região côncava? Claro que sim. Só que aí, no caso, o arco que você toma é esse aqui. É o arco contido na região côncava do ângulo. Perfeito? Então, de fato, essa definição vale para os dois. Mas eu estou fazendo referência à região convexa, estou fazendo referência a esse camarada aqui. Ah, mas esse raio pode ser qualquer um, e se eu tomar um outro raio? Ah, se você tomar outro raio, o que vai acontecer vai ser o seguinte, você vai ter... Não deu para desenhar tudo, mas você vai ter outros 2 pontos, né? Um ponto A' e um ponto B'. Ah, mas aí a medida não vai mudar? Não, por uma razão muito simples, porque você vai comparar esses arcos com os mesmos arcos unitários, né? Então, se você adotar como arco unitário esse aqui, a razão desse comprimento com esse vai ser a mesma razão desse comprimento com esse. Por quê? Porque nós temos que o comprimento de um arco ele é diretamente proporcional ao comprimento da circunferência ao qual ele pertence. Então, por isso que tanto faz o raio que você tome para esse arco. Perfeito? A medida desse arco, em comparação com a mesma unidade, ela vai ser sempre quem? Ela vai ser sempre a mesma. Certo? Então, na nossa próxima aula, o que a gente vai ver são os sistemas de unidades de medidas para ângulos, né, que são o sistema sexagesimal, né, os mais trabalhados, e o sistema circular, o radiométrico. Então, na nossa próxima aula,
esse será o nosso tema. Então, até lá!